no comecinho da nossa conversa, eu ressaltei o seguinte, que a entalpia ela é uma função de estado. E por ser uma função de estado, ela não depende do caminho que eu estou percorrendo. Quando essas descobertas começaram a surgir, vários cientistas da época começaram a utilizar essas ferramentas para fazer com que surgissem outras ferramentas. Dentre esses cientistas, vem um cara muito importante para a nossa conversa hoje, que é o Hess. E aqui sai a lei de Hess. O que o Hess observou? Ele observou o seguinte: já que a entalpia ela é um fenômeno, uma função de estado, ou seja, não depende do caminho que eu estou percorrendo, eu posso usar essa informação ao meu favor, me ajudando a construir um raciocínio. Então pensa na seguinte situação, ó. Eu tenho uma substância A que eu estou interessado que ela vire uma substância D. Existe esse caminho que o A vira diretamente o D? Existe. Esse caminho é fácil de ser executado? Não. Ele é um caminho complexo, muito difícil. Mas, eu posso pegar o A, converter num B, o B converter num C e o C converter no D. Eu posso fazer isso. Eu vou ter mais etapas para poder percorrer, mas é mais fácil. O A virar B é tranquilo, o B virar C mais tranquilo ainda, e o C virar D, show de bola. Agora o A virar D é uma tristeza. Vamos colocar isso num gráfico. Então aqui está o A, que é o meu reagente. Aqui mais ou menos estaria o B. Por aqui estaria o C. E por aqui estaria o D. Então basicamente o que acontece é o seguinte: eu consigo, vermelhinho, consigo fazer o A virar B, eu consigo fazer o B virar o C, vou arrumar aqui, e eu consigo fazer o C virar D, assim como também... ficou horrível. Eu também tenho o caminho. Pretinho. Aqui, rapaz. Assim como também eu tenho... Nossa, tá triste hoje. Assim como também eu tenho o caminho que o A vira D. Existe esse caminho. Ele só não é um caminho fácil a se percorrer, mas ele existe. Por ambos os diagramas que eu usei, lembrando que aqui o eixo Y é o eixo das entalpias, fica fácil de observar que o caminho do A até o D, e por aqui é mais fácil ainda, porque esse aqui eu tenho um ΔH1, aqui eu tenho um ΔH2, aqui eu tenho um ΔH3. Mesmo esquema aqui, ΔH1, ΔH2, ΔH3. E esse aqui é um ΔH4. E aqui nós temos o nosso ΔH4. Tanto por esse fluxograma que eu desenhei aqui, quanto pelo gráfico, fica fácil de observar que o ΔH4 ele é a soma do ΔH1 mais o ΔH2
mais o delta H3, que juntando isso dá o delta H4. Vamos pegar um outro gráfico para a gente analisar mais uma possibilidade aqui, ó. Vou imaginar agora que não existem só processos endotérmicos. Existe também um processo exotérmico na minha jogada aqui. Então tá aqui, ele vem para cá, aí ele volta para cá, aí ele vai para lá. Vamos juntar as paradas aqui. Ele vem, ele sobe aqui, ele desce aqui, ele sobe aqui e opa, pretinho. Existe um cidadão que poderia vir direto, ou passar por todas essas etapas aqui. Mesmo esquema. Eu tenho um delta H1 aqui, um delta H2 aqui, um delta H3 aqui e um delta H4 aqui. E eu tenho um delta H5. Segundo a lei de Hess, ela fala o seguinte, que esse delta H5 é igual ao delta H1 mais o delta H2 mais até o delta H4. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte, a fórmula da lei de Hess me diz que eu posso somar todos os ΔHs sem problema nenhum, só que eu não posso desconsiderar os sinais. Então ficaria como, na verdade, o ΔH5, ele é ΔH1 que é positivo, mais o ΔH2 é negativo, ΔH2, mais o ΔH3 e o ΔH4. Então, eu vou colocar a segunda fórmula, que é somar todo mundo, mas eu não posso esquecer os sinais que cada um carrega. Nesse caso aqui, um deles é isotérmico. Então, eu não posso deixar o sinalzinho ali. Então, lei de Hess é isso. Existe outra forma no qual a lei de Hess pode se apresentar? Existe. O gráfico é a forma que eu acho mais simples de analisar, mas pode aparecer da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho um A mais um B gerando um AB. Eu tenho um AB mais um C gerando D. E eu tenho um C mais o B gerando o AB. Então, esse é o meu propósito. Eu tenho essas três reações aí que ele me deu. E aí ele fala o seguinte, ó, por meio dessas três reações, não é obrigado a usar as três, mas por meio dessas três, eu quero que você me diga como que eu faço quando eu quero o A mais o B gerando o A mais o B gerando o D. Aqui no caso eu vou ter que arrumar essa última aqui para poder dar certo. Senão não vai funcionar o meu esquema, que eu tenho que eliminar o C também. Então o D virando C, por exemplo. Sei lá, vamos colocar aí. Então o que eu tenho? Eu tenho que me dar reações hipotéticas
a fim de que eu gere um dito cujo ali no final da história. Que no caso aqui, por exemplo, seria o A, o B, vamos colocar o C aqui também, para facilitar. Não vai acabar complicando a execução do negócio. Vou colocar um C aqui também. O A mais o B mais o C dando D. O que eu tenho aqui? Eu tenho que somar essas três equações a fim de gerar apenas a que me interessa. O que eu posso fazer então? Quando eu somo essas equações, tem que surgir aquele cara lá. Vamos até eliminar essa última aqui, que ela não vai ajudar muito não. O que eu posso fazer então? Ó, a regra me diz o seguinte: quando eu somar essas equações, tudo que for igual e tiver do mesmo lado da seta, eu mantenho. Mas aquilo que for igual e não estiver do mesmo lado da seta, tiver em lados contrários, eu posso cancelar. Então a gente tem o quê? O que me interessa da minha equação aqui? Me interessa o A, me interessa o B, me interessa o C, me interessa o D. O AB não me interessa. Então eu teria que organizar essas equações a fim de o AB sumir. No caso aqui, propositalmente, já está organizado de uma forma que o AB vai sumir de primeira. Por quê? O AB ele aparece duas vezes, mas um AB está no produto e o outro AB está no reagente. Quando eles estão de lados opostos, a gente cancela. E quando estão de lados opostos e estão também na mesma quantidade, né? A gente cancela. Sobrando apenas quem? O A mais o B mais o C, gerando o D. Aqui, por exemplo, digamos que seja um ΔH1, aqui seja um ΔH2, o ΔH3, então, é o ΔH1 mais o ΔH2. Então, basicamente, esse é o princípio da lei de Hess. Ah, mas e se eu precisasse inverter, se eu precisasse dobrar? A lei de Hess me permite isso. Ela me permite que eu dobre, triplique, quadruplique. Eu posso multiplicar essas equações por um determinado número que me interessar aqui. Não tem problema, desde que o reagente e produto sofra essa modificação. E o ΔH também vai acompanhar, porque o ΔH é uma grandeza que ela é por mol, então como eu vou alterar o número de mols, ela se altera também. Eu posso inverter a equação quando eu multiplico por menos 1. E aí o sinal do ΔH se inverte também. Mas isso tudo dependendo a minha necessidade. Se eu perceber que é necessário fazer essas equações, eu faço. Se eu perceber que não tem necessidade de fazer essas equações, eu mantenho, igual o caso aqui. Não precisei fazer nada. Do jeito que estava, eu só cancelei, tchau, acabou, não tem mistério. Mas dependendo da situação, às vezes eu preciso alterar, modificar, organizar de uma forma que fique mais favorável aos meus resultados. Então aí ele me dá essa liberdade para fazer esse tipo de manipulação, dependendo do que eu quiser. E também muito cuidado nos exercícios, a gente vai perceber isso, que eu tenho que me preocupar bastante com a questão do estado físico. Digamos que na primeira reação o A aparece no estado sólido e na segunda o A aparece no estado líquido. Mas lá na equação que ele descreve, que é a equação que ele está buscando a resposta, o A está no estado sólido. Eu não posso enfiar o A no estado líquido, não vai dar errado. Lembrando que a gente acabou de ver que, dependendo do estado físico, a gente tem características diferentes, a gente tem valores de entalpia diferentes. Por isso, então, que é tão importante a gente tomar cuidado para não cair nessas armadilhas, que é muito fácil a gente cair nesse tipo de armadilha, não prestar atenção. Outra coisa, não é obrigado o cidadão que montou o enunciado da questão dar as equações balanceadas.
Existe muito isso de o cara pegar e tacar não balanceado mesmo. Então tem que estar atento com isso, ligado como é que está o negócio para não dar a bola fora. Então todos esses pequenos cuidados são importantes para que o negócio flua numa boa, tranquilo, sem problemas. Basicamente a lei de Hess, na sua essência, é isso. Basicamente os conceitos de entalpia que eram necessários para a gente conversar são esses. Muita atenção aos gráficos. Os gráficos são de extrema importância, porque os professores gostam bastante de cobrar gráfico. Lembrar o que é endotérmico, o que é isotérmico, repassar isso várias vezes, se for necessário, o gráfico do endotérmico, o gráfico do exotérmico. Lembrar que o que é a tal da entalpia de formação, o que é a entalpia de combustão. Isso é importante a gente deixar bem claro o que são esses conceitos para não os perder, e que eles aparecem com frequência bastante alta. Dá uma olhadinha, no próximo encontro nosso a gente vai fazer bastante exercício da parte da lei de Hess, porque é só praticando que a gente consegue chegar lá. Então vamos praticar a rodo, muito exercício mesmo, para ficar craque no negócio. E é basicamente isso.